ler um texto vai muito além do que apenas reconhecer as palavras que estão escritas nas páginas. Na verdade, a compreensão exige tanto do nosso cérebro que é basicamente um milagre da natureza que a gente consiga ler. Olá, o meu nome é Marina, eu sou pedagoga, especializando em psicopedagogia e apaixonada por biblioterapia, que é a minha área de pesquisa. Nesse vídeo eu vou te contar 5 habilidades essenciais para que tu consiga ler qualquer texto e compreender o que está escrito ali. Para começar a explicar essas 5 habilidades, eu vou dizer de onde é que elas saíram, né? Elas surgiram de uma pesquisa realizada em 2007 por Crumlin e Azevedo. Eles criaram um modelo de compreensão de leitura baseados em habilidades que vários outros pesquisadores já tinham escrito sobre. Eles juntaram tudo isso em um modelo chamado DIME, que é a sigla em inglês para Direct and Inferential Mediation Model, o que em tradução livre significa modelo de diferenciação direta e inferencial. Honestamente, achei feio tanto em inglês quanto em português, então acho que DIME fica mais bonito. E aí, para realizar esse estudo e testar esse modelo, eles coletaram dados a partir de intervenções feitas com 175 adolescentes do 9º ano de uma escola dos Estados Unidos. Quem tá no 9º ano tem ali entre 13 e 15 anos, tá? Então no comecinho da adolescência. E o que eles testaram nessas intervenções? Os conhecimentos prévios, o vocabulário, a capacidade de fazer inferências, o uso de estratégias e a leitura de palavras. Essas são as 5 habilidades que eu vou te contar agora, o que elas significam e por que elas são importantes para a gente conseguir ler qualquer texto e compreender. A primeira e a mais importante são os conhecimentos prévios. Os autores ali no inglês chamaram de background knowledge, mas em português, em tradução livre, tudo isso foi o que eu saí traduzindo, a gente vai chamar de conhecimentos prévios. O que são esses conhecimentos? O que raios são conhecimentos prévios? É tudo aquilo que tu já sabe, os conhecimentos que tu já adquiriu ao longo da tua vida, com as tuas experiências. E aí os autores, eles criaram um modelo e perceberam que essa é a habilidade mais importante porque ela vai influenciar todas as outras habilidades. E um exemplo bem prático para ilustrar a importância desse conhecimento prévio que eu posso dar para vocês é o seguinte: o meu marido, ele é super fã do Iron Maiden. Ele tem uma tatuagem da banda, ele conhece as músicas, ele já foi a vários shows, ele viajou o Brasil para ir a shows. Ouve, acho que as músicas quase todos os dias. Ele conhece as letras, ele conhece os músicos, ele conhece o significado por trás de cada música. Talvez não de cada, mas de várias músicas. Então, assim, para ele ler esse livro aqui, que é a biografia do Iron Maiden, é muito fácil e prazeroso, porque ele sabe o que vai estar escrito aqui e ele consegue entender as referências, ele consegue entender do que é que estão falando. Agora, pra mim, que fui uma vez na vida no show do Iron Maiden, visto de vez em quando as camisas do Iron Maiden, porque combinam com os meus looks, prestei atenção em 1 ou 2 músicas, ler esse livro aqui vai ser bem difícil. Eu não vou conseguir pegar as referências, eu não vou conseguir relacionar o que eles estão falando com o tempo, eu não vou conseguir relacionar com as músicas, com o sentimento que o fã tem. As emoções também são bem importantes, então vai ser muito difícil. E o mesmo vai acontecer se meu marido inventar de ler esse meu livro aqui de neurociência, porque o que ele conhece sobre neurociência é aquilo que eu fico tagarelando dos ouvidos dele, ou os vídeos que eu fico mandando pra ele na rede social, pra ele saber um pouco mais sobre aquilo que eu pesquiso. Então, assim, o pobre não vai conseguir ler esse, eu não vou conseguir ler esse, porque a gente não tem os conhecimentos prévios para poder entender isso aqui. Para eu conseguir ler esse livro, eu vou precisar primeiro de um intensivão em Iron Maiden, de ouvir as músicas e conhecer um pouco mais da banda e pesquisar algumas coisas no Google. E pro meu marido entender este livro aqui, que inclusive está meio sujo, se pro meu marido entender esse livro aqui, ele vai ter que pesquisar um monte de termo na internet. Então, assim, conhecimentos prévios. E aí, aproveitando esses 2 exemplos aqui, a gente pode falar da próxima habilidade, que é o vocabulário. Essa habilidade, ela tá
diretamente ligada à compreensão. Então ela é tão importante quanto os conhecimentos prévios. Além de conhecer o tema do Iron Maiden ou de neurociência, quando a gente lê, a gente precisa entender o vocabulário que tá ali. Por isso que eu falei que se eu fosse ler o Iron Maiden, eu não ia pegar as referências, porque eu não conheço o nome das músicas, eu não conheço o nome dos músicos, eu não conheço as referências do Iron Maiden. Até o próprio Ed, eu sei que ele tem eras e tal, conforme os álbuns. Eu não conheço os álbuns, eu não conheço os Eds, que é o mascote do Iron Maiden. Então, eu nunca tentei ler o livro do Iron Maiden. Talvez em um ato de amor, em algum momento eu leia, se o Rafael lê os meus livros de neurociência. Também em um ato de amor. Mas, esses dias eu peguei o livro O Acordo, da Ellen Kennedy. Eu li ele no Kindle, não tenho ele, graças a Deus, eu não tenho ele físico, senão teria tacado ele na parede. Nesse romance, um dos personagens joga hóquei. E é um esporte que eu totalmente desconheço, mas eu sei que tá na moda, né, fazer livros sobre hóquei. Acho que a galera agora tá ficando no hóquei e deixou um pouco de lado o futebol americano, que inclusive tem livros de autoras brasileiras sobre hóquei, que não é um esporte que se tenha no Brasil, eu acho, que é um esporte bem caro. E aí o que aconteceu? Tinha lá cenas de hóquei. Eu até tentei ler. Eu juro, eu tentei ler. Só que as cenas, elas não me diziam muita coisa. Primeiro porque é hóquei, e tipo assim, eu não conheço hóquei. Segundo que eu tava lendo inglês, então mesmo que eu tivesse um pouquinho de vocabulário pra entender aquilo ali, a cena não ia fazer sentido. E aí eu não tenho o vocabulário do hóquei, eu não sei aquelas jogadas que eles estavam explicando. Então realmente, sim, eu fui pulando as cenas de jogo e aceitei que eu não estava compreendendo. Agora, esse livro aqui, ele usa exemplos de jogos de futebol americano. Então, esse aqui, eu já assisti jogos, eu tive aula 2 vezes de futebol americano. Eu não sabia o nome dos passes, mas eu pedi pro Rafael me explicar e eu entendi um pouco melhor, então eu não precisei pular as cenas, né, porque tinha alguém pra me explicar. Mas eu não sabia o que era linha de scrimmage, e o nome das jogadas, o nome da função dos jogadores ali, assim. Me faltou o vocabulário para eu compreender as cenas. Então, esse aqui eu consegui o auxílio do Rafael. O Acordo, da Ellen Kennedy, eu joguei para Deus e disse, não preciso entender isso aqui. Depois eu me viro fazendo inferências. Porque mesmo eu lendo as palavras que estavam ali escritas sobre hóquei, eu não entendia o que elas significavam. Eu não tinha acesso ao significado, eu não ia ficar pesquisando palavra por palavra. Mas eu estava conseguindo fazer a decodificação, que é a nossa terceira habilidade. A decodificação, ela nada mais é do que eu conseguir ler as palavras. Eu não conhecia várias palavras lá da explicação do hóquei, assim como eu não conhecia algumas palavras que foram ditas nesse livro, tipo, linha de scrimmage. Eu não sabia que essa palavra pegou pra mim. Eu não sabia que era linha de scrimmage. Eu sei fazer a decodificação, eu sei ler, eu sei juntar as letrinhas e ler a palavra. Então, quando eu tava lendo o livro lá que tinha cenas de hóquei, eu teria que ficar pesquisando toda hora o significado das palavras. Então, além de eu ter toda a trabalheira de conseguir ler a palavra, que era um monte de palavra nova pra mim, e buscar o significado, o meu cérebro ia cansar rápido. E aí eu ia acabar desistindo de entender o texto. O que acontece com esse livro aqui, que tinha as palavras de futebol americano? Eu tava com problemas para decodificar, ou seja, para ler as palavras novas. Eu tive que pausar, e daí não tava tão automático, né? Porque a leitura, ela é uma coisa automática, a gente bate o olho e lê o que tá ali. E aí, nas palavras novas de futebol americano, eu tava tendo que pausar e ler. Só que como eu tava com o Rafael do meu lado, eu já tava acessando o significado com ele. Então eu perguntava, o que significa essa palavra? E isso facilitou o meu processo. Agora, se tu tá dando um livro e tem muitas e muitas palavras que tu tá tendo dificuldade de entender o que elas significam, e tá tendo dificuldade de ler mesmo, tipo, os livros de fantasia, geralmente eles têm uns nomes diferentes pras coisas, e aí isso atrapalha um pouco o ritmo da leitura, acaba que o teu cérebro cansa, porque gasta muita energia tentando juntar aquelas letras e formar uma palavra que tenha sentido, e aí desiste de compreender o texto, porque não sobra energia para continuar a leitura e fazer o que precisa ser feito para entender o texto. Então, assim, voltando lá pro meu exemplo da língua estrangeira, quando a gente está aprendendo a ler
e aprendendo a escrever em uma segunda língua, o que se faz? Sempre se começa com textos menos complexos, com menos palavras, com uma estrutura básica das frases, porque assim a gente consegue focar na decodificação das palavras, já sabendo que vai ter um padrão para aquelas frases, para a estrutura daquelas frases. E aí o nosso cérebro não precisa gastar tanta energia. Os livros mais complexos, os textos mais complexos, eles vão ter padrões mais complexos e o nosso cérebro vai precisar de mais energia para entender. E o nosso cérebro, ele gosta de economizar energia. E, inclusive, falando desses padrões, quando a gente já domina um gênero literário, às vezes a gente consegue já dominar o processo de fazer inferências. O que é fazer inferências? É preencher lacunas. E um grande problema que eu tive com aquele livro, O Acordo, foi que a autora simplesmente não deixou espaço para eu fazer inferência. A gata simplesmente quis escrever tudo. Ela não me deixou espaço para criar, para dialogar com ela, sabe? Ela não me deixava adivinhar as coisas. Ela tinha que dizer tudo. Tem uma cena da personagem principal com o sogro que eu me irritei tanto que eu desliguei o Kindle e eu disse, daqui a pouco eu volto. Porque ela narrava tudo, ela não deixava espaço. E aí se tornava cansativo. E apesar da produção de inferências ter só um efeito pequeno na compreensão da leitura, ela tem um poder no prazer da leitura. Ela tem um poder na nossa experiência de leitura. As inferências, elas estão diretamente ligadas, ou melhor, o espaço para fazer inferências está diretamente ligado às boas escolhas que os autores fazem. E são elas justamente que nos provocam e nos permitem ter diferentes experiências de leitura, sabe? Às vezes alguém lê o mesmo livro que tu, mas aquela pessoa teve uma compreensão diferente de uma cena, de uma parte da história que tu teve, justamente porque tinha uma lacuna ali que vocês tiveram que preencher com os conhecimentos prévios de vocês. E como cada um tem as suas vivências, cada um preencheu de um jeito diferente. Essa é a beleza do texto. Ou às vezes, como é algo tão batido já no gênero, na estrutura da história, tu não precisa que o autor repita aquela informação, tu já consegue captar o que é que estava acontecendo ali. A autora do Acordo, ela deixa espaço para inferências no final, só que como eu já estava estressada com ela, porque né, ela não deixou espaço antes, as inferências que eu fui produzindo no final, elas depois, a autora não fechava, sabe? Não era, eu pensava numa coisa e eu pensava, é isso que vai estar escrito ali pra frente, e não era. Isso também me deixou chateada, porque eu tava produzindo inferências a partir dos meus conhecimentos prévios. E aí, aqui também reside o prazer que a gente tem nos plot twists, porque a história vai sendo narrada de um jeitinho e a gente vai pensando que ela vai ter um desfecho, então a gente vai criando inferências nas lacunas da história pra achar que é um desfecho. E aí chega lá e é outro. Ou então, eu vi Twisters ontem, um filme. Ou então tem um final aberto. Final aberto é a maior lacuna que existe, porque a gente tem que produzir ali uma inferência baseada na história, baseada nos nossos conhecimentos prévios, pra saber o que vai acontecer. Então eu assisti Twisters, ele tem um final meio aberto, e aí eu produzi aqui na minha cabeça uma teoria do que seria o final dele. Inclusive eu acho que o final aberto foi pra fazer um segundo filme, que vira franquia, né? E eu faço essas inferências e eu vou produzindo essas minhas teorias mirabolantes porque eu também consigo fazer uso de uma outra habilidade, a nossa quinta habilidade, que é o uso de estratégias. As estratégias que a gente usa durante a leitura, elas são usadas para algum fim. Então algumas são para manter o foco, outras são pra gente ter a certeza que está entendendo o texto, tá? Algumas que se usa para manter o foco, a ciência já diz que não é pra usar, tá? Tipo, ouvir lo-fi enquanto tá lendo. Dependendo do que tu tá lendo, se é um livro que tu precisa muito do conteúdo dele, que tu vai aplicar depois na tua vida, e tu precisa estar muito focado, escutar música, mesmo que seja lo-fi, pode te prejudicar. Sou um pouco negacionista disso? Sou, mas faz sentido.
tá? Isso pode te prejudicar. Agora, se é pra entrar no clima, porque tu, sei lá, você tá lendo uma biografia de uma banda, é interessante. Mas uma das estratégias que a gente vai usar então é manter o foco na leitura. Quando eu fui ler aquele romance de rock em inglês, eu optei por ignorar as cenas que eu não estava compreendendo a narração, tá? Não tô compreendendo o que está sendo dito aqui, eram cenas de jogo, e eu não vou ir atrás, porque eu tenho essa liberdade enquanto leitora. E como eu tava lendo em inglês, eu me deparei com algumas cenas que eu tava achando bem interessante, mas que tinham palavras novas pra mim. E aí eu escolhi nessas cenas buscar o significado delas. Outras estratégias que a gente pode usar quando tá lendo e percebe que não tá compreendendo. E aí a leitura dinâmica, quem veio de curso de leitura dinâmica, bate contra essa tecla, mas ela é importante, tá? É reler. Ah, eu tô aqui lendo e... Opa, assim, né? E pá, não entendi o que tá escrito aqui. Vamos voltar um pouquinho e vamos repetir a leitura. Essa é uma boa estratégia. Perceber as ideias principais do texto. Perceber o que é que o texto está me dizendo. Ah, então nesse parágrafo, a ideia principal é essa. Ou nessa página, neste capítulo, a ideia principal é essa. Que nem lá na cena do rock... Teve uma cena em que a ideia principal era o fato de que o menino se machucou no jogo. Então tinha toda a descrição da cena, mas a ideia principal era aqui ele se machucou, por isso que a cena estava sendo narrada. Outra estratégia, que essa é bem interessante, tem a ver com as referências e tem a ver com a minha irritação com a autora do acordo, é prever o que vai acontecer. Ah, vou ter que usar esse exemplo. Esse exemplo é muito ruim. Vocês já leram After? Quem não leu, continua assim, tá? Continua. Eu li After. E eu li os 2 primeiros capítulos. Não sei se é os 2 primeiros. Eu li o comecinho do livro, tá? Bem comecinho. E eu já sabia o que ia acontecer no final. Eu já sabia o que era a aposta que o Hardin lá fez com os amigos dele. Eu previ o que ia acontecer. E aí, quando chegou no final do livro, eu fiz assim, eu sabia! Era isso que ia acontecer! Na verdade, não com essa animação toda, porque é uma coisa muito ruim, né? E me deixou com muita raiva de todos os personagens. Por isso que eu digo, se tu não leu, continua assim, que a tua vida tá feliz. E eu cheguei nessa conclusão porque eu usei os meus conhecimentos prévios. Eu já tinha lido outros livros que me davam a entender a mesma coisa, tá? Usar os conhecimentos prévios é outra estratégia. E tem uma outra que é bem legal também e que a gente usa muito para estudar, mas a gente pode usar também em livros de narrativas, em livros de histórias, que é criar pequenos resumos. Então eu leio o texto e aí eu crio um resuminho. Esse aqui eu perdi. Ah, não, tá aqui. Esse aqui eu tava lendo. Aí conforme eu ia lendo ele, eu colocava aqui a ideia do texto. Então aqui eu tenho tipo um pequeno resumo, né, as ideias, o mapa mental do texto. Assim eu não vou me perdendo nas ideias que ele apresenta. E o que acontece no modelo que a gente está estudando aqui, no modelo Jimmy? As estratégias, elas não afetam diretamente a compreensão de leitura, mas sim a produção de inferências. E não é porque uma variável não tem efeito direto na compreensão que ela vai ser ignorada. As estratégias, elas vão afetar as outras variáveis. É uma reação em cadeia. E essas outras variáveis estão sim ligadas diretamente à compreensão. Então, apesar do desfecho não ser linear, elas não podem ser ignoradas, tá? Essas 5 estratégias, elas precisam estar bem desenvolvidas, elas precisam estar bem alinhadas. Se eu não consigo decodificar, cai por terra a minha leitura. Se eu não tenho conhecimentos prévios, a minha leitura vai ser maçante, vai ser bem difícil. Se eu não tenho vocabulário, por isso que muita gente diz que ler clássicos é difícil, é porque não tem vocabulário, porque não conhece o vocabulário que é usado ali. A leitura vai ser maçante, vai ser bem difícil. Se eu não consigo produzir inferências, o texto vai ficar cheio de lacunas. Pensem que as ideias do texto, elas são nós que formam uma teia, tá? Se eu tenho nós faltando nessa teia, eu tenho buracos nela. Então, fica bem complicada a compreensão. E às vezes eu tenho muitos buracos, eu tenho que criar, na minha cabeça, formas de fechar eles.
E se eu crio errado, o texto deixa de fazer sentido, né? E para eu criar também essas inferências, eu preciso do uso de estratégias. Eu preciso do uso de estratégia, por exemplo, para eu sentar, abrir o livro. Eu tenho que lembrar onde é que eu parei. Eu tenho que ver se eu estou realmente entendendo esse livro, se eu estou entendendo as palavras. Tenho que saber o que fazer quando eu não estiver entendendo, quando o texto parar de fazer sentido para mim. Eu tenho que conversar com o autor também, eu tenho que entender o que o autor quis dizer com aquela frase, com aquele parágrafo. O que ele quis me dizer com aquilo, sabe? Enfim, esse estudo que eu apresentei para vocês no começo do vídeo, ele é bem interessante, porque ele mostra de forma quantitativa, ou seja, com quantidade, como que cada habilidade vai influenciar a compreensão. Porém, a gente tem que apresentar também as falhas do estudo. Ele não considera os diferentes textos que os adolescentes leem. E aí isso pode ser um viés do estudo, né? Porque eles fizeram o estudo considerando textos que eram usados na escola e não textos que os alunos liam por prazer, em casa, enfim. Mas apesar disso, ele é bem interessante porque mostra como é que as habilidades se relacionam e impactam a compreensão. Tá? E isso pra mim é mágica. Então agora que tu já conhece as 5 habilidades que são necessárias para ler e compreender os textos, vai ficar mais fácil de identificar quando tu tiver com dificuldades. Vai ficar mais fácil de identificar onde é que está o teu problema. Eu te sugiro listar essas habilidades que eu falei aqui e ter sempre à mão. Porque assim quando tu for ler e te deparar com um problema, tu disser, não tá fluindo a leitura, tem alguma coisa aqui que tá me incomodando, não tô identificando o que é, tu vai conseguir ter um mapa para visualizar onde é que tá o teu problema e buscar uma solução, que é muito importante, porque não adianta saber onde é que tá o problema, tem que saber buscar uma solução. Então, se esse vídeo ele foi útil para ti, me conta aqui nos comentários, deixa aqui, diz, Marina me ajudou, ou Marina, eu já sabia de tudo isso. E não esquece de curtir o vídeo para ele ficar salvo na tua playlist de vídeos que tu gostou. E já aproveita e se inscreve no canal e me segue nas redes sociais.